Bom, então pessoal, dando continuidade ao conteúdo de hoje, tenho até que fazer essa atualização lá no plano de ensino, né? Que, na verdade, o que eu havia planejado para a aula de hoje não é falar sobre segmentos de reta, ou eu não lembro exatamente o que eu escrevi lá, era para falar sobre ângulos, que seria dentro do planejamento que eu fiz a próxima aula. Tá? Depois eu vou corrigir isso e postar o plano de ensino novamente lá no Classroom. Okay? Então a gente vai falar sobre ângulos. Vou fazer aqui com letra azul. Bom, então, antes de tratar, né, provavelmente vocês já viram no seu curso lá do secundário, ao falar de geometria plana, o conceito de ângulos, né, os ângulos fundamentais que são de 30, 45, 60. Provavelmente vocês estudaram algumas relações trigonométricas relacionadas a esses ângulos, né? Enfim, talvez seja um conceito que não seja estranho a todos, né? Deve ser bem conhecido da maioria de vocês. Porém, a gente pretende construir esse conceito aqui e daí tirar suas propriedades. Tá? Então, antes disso, a gente vai falar sobre o conceito de regiões convexas, né, para a gente conseguir conceituar a ideia de ângulo. Então, vou colocar aqui, ó, regiões convexas. Então, por regiões convexas, existe uma série de formas de você definir, né, essa ideia. Porém, uma delas, pelo menos que eu acho mais intuitivo, né, já que a ideia não é se aprofundar em todo o formalismo por agora, é você imaginar o seguinte, né? Pega um plano qualquer, né? Vou colocar aqui essa região plana, tá? Como é um plano, lembrem que eu falei na aula anterior, né? Um plano, uma figura qualquer que a gente está chamando de plano, a gente denota ela por uma letra grega. Né? Vamos começar aqui pelo início do alfabeto grego e chamar esse plano de plano alfa. Tá? E o que a gente chama de regiões convexas? A gente chama de região convexa toda região em que você pega dois pontos desse plano, como por exemplo esses dois aqui, ó. Lembrando que plano a gente denota por letras do nosso alfabeto convencional maiúsculo, né? Então pegar aqui pontos A e B, e quando você traça uma reta, né, ligando esses dois pontos, acho que ficou bem nada a ver, né? Então, assim, melhorou um pouco. Né? Então quando você traça uma reta passando por esses dois pontos, todos os pontos intermediários nessa reta, eles pertencem ao plano alfa. Tá? Então nenhum aí fica de fora, né, dentro desse segmento. Então você pega aí também outros pontos quaisquer, aqui e aqui, né? Chamar de pontos C e D. Né? Aí você traça uma reta entre eles e considera aí considera o segmento que está entre C e D. Né? Se todos os pontos que compõem esse segmento pertencem ao plano, né? E então você fazendo isso para vários casos, principalmente pegando as bordas do seu plano, né? Sempre a ideia é você pegar dois pontos quaisquer, traçar uma reta e investigar se esse segmento de reta, né, que está entre eles, se ele está totalmente dentro do plano considerado. Se isso acontecer, o nosso plano ele é chamado, a convenção, né, de chamá-lo como uma região convexa. Tá? A rigor eu teria que fazer esse plano assim, ó, só para não deixar dúvidas. Vou mudar aqui um pouco o formato dele. Assim, ó. Um pouquinho mais arredondado.
para que não reste dúvida de que qualquer dois par de pontos que eu pegar aqui dentro de alfa, eu vou traçar uma reta entre eles, e esse segmento que está entre esses dois pontos está totalmente inserido dentro do plano. Tá? Então, quando isso acontece, a gente tem aí o que pode ser chamado, né, de região convexa. Deixa eu só fazer isso aqui de novo. Ai, ai. E assim. Pronto, fica mais fácil assim, né? Fazer primeiro a reta e depois os pontos, né? Então, como que a gente escreve? Isso aqui é a intuição geométrica, né? Como que a gente representa essa intuição através do simbolismo matemático, né? Você escreve assim, ó, para todo, né? Esse signo aqui, ó, de um A invertido significa para todo, tá? Então, para todo A, ponto A e B, que pertencem a uma reta R considerada, né? Lembra que R a gente denota pelas letras do nosso alfabeto convencional, só que minúsculas, né? Então, para todo ponto qualquer A e B que pertence a uma reta R, digamos essa reta aqui, né? De tal forma que o A seja diferente de B, então a reta R está contida em alfa. Tá? Então a gente simbolicamente escreve que uma região é convexa através desses símbolos aqui, né? Lembrando, esses símbolos nada mais são do que uma algebrização dessa noção geométrica que eu mostrei para vocês agora. Tá? Então, lá no livro, né, a literatura básica que eu indiquei para vocês, lá ele explica também de uma forma não igual aqui, mas semelhante, né? Mas ele dá essa mesma intuição, né? Então, por exemplo, que tipo de regiões se enquadram como convexas, né, que vocês já conheceram? Um exemplo é o círculo, né? O círculo, você consegue pegar dois pontos quaisquer dentro deles, né, traçar uma reta, que é, por exemplo, esse ponto aqui, A e B, né, traçar uma reta, e para quaisquer par de pontos que você pega aqui dentro do círculo, você sempre vai conseguir traçar uma reta de tal forma que esse segmento que existe entre A e B ele estará totalmente contido dentro do círculo, né? Então, o círculo é um exemplo de região convexa. Tá? Então, tá aqui uns exemplos, né? Outra região convexa que vocês conheceram, mas não por esse nome, né? O triângulo. Vou pegar aqui o triângulo retângulo, ou retângulo, triângulo. Aqui está quase equilátero, né? Mas eu precisaria definir que os lados são iguais. Mas enfim, considere só o triângulo, não importa qual deles. Você também consegue pegar qualquer par de pontos aqui dentro, como por exemplo esses dois aqui, ó, que eu vou chamar novamente de A e de B, né? Você consegue traçar um segmento, uma reta entre eles, e de tal forma que esses pontos A e B delimitam um segmento que pertence totalmente à região triangular. Tá? Então você nunca vai conseguir pegar um par de pontos aqui dentro, ligar um segmento entre eles e esse segmento estar fora do triângulo. Ok? Então aqui eu vou chamar de região beta, esse aqui eu vou chamar de região gama, né? E assim sucessivamente. O quadrado também se enquadra nessa definição, a elipse também, enfim, maior parte das figuras que vocês já viram até agora durante seus estudos secundários se enquadram nessa definição, tá? Então, só para enfatizar aqui, ó, o segmento AB, vou representar assim, ó, A, B com um traço em cima, está contido na região circular que eu estou chamando de beta. Então, estar contido é esse C aqui, né, em beta. Aqui da mesma maneira, o segmento AB está contido na região gama. Tá? Só ajudando vocês a traduzirem imagens em símbolos. Okay? Esses símbolos aqui eles representam o que está nessa imagem, né? Da mesma forma com o segundo.
Beleza? Então, alguma dúvida até aí? Ou vocês já tinham ouvido falar desse conceito ou não? Não, acho que no ensino médio não costuma ser trabalhado muito isso, né? Mas, enfim. Tá, região convexa é essa. Então, o que seria uma região não convexa, né? Seria uma região que a gente chama de côncava. Vamos colocar regiões côncavas. Aqui é escuro. Então, o que seria uma região côncava, né? Lembra que na região convexa eu pego dois pontos quaisquer, traço um segmento entre eles e esse segmento está totalmente contido no plano considerado, né? Nas regiões côncavas, o que acontece é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma representação geral mesmo. Vou pegar aqui um desenho assim, ó, por exemplo. Né? Um plano totalmente aleatório que eu também vou chamar de alfa. Né? Veja só, eu consigo pegar dois pontos aqui dessa região, né? Por exemplo, ponto A e o ponto B, e eu consigo traçar um segmento de reta que está completamente contido, né, nessa região alfa. Porém, essa não é a única situação que acontece. Eu posso também pegar um par de pontos, por exemplo, aqui dessa região e outro aqui nessa, e na hora de traçar um segmento de reta ligando esses dois pontos, a gente vê claramente que um pedaço desse segmento não pertence ao plano considerado. Tá? Então, toda vez que você consegue pelo menos um segmento de reta onde isso acontece, né, onde parte do segmento ou todo ele fica fora do plano, a gente tem uma região que é caracterizada como côncava. Beleza? Então, vou pegar aqui esse par de pontos, chamar de C e de D. Tá? Então, com isso, a gente pode denotar o que está escrito aqui, ó, como dizendo que o segmento CD ele não está contido totalmente. Para a gente dizer que um segmento, um número, um conjunto está contido em outro, a gente precisa que todos os elementos estejam contidos. Como tem uma parte que está fora, então não está contido, tá? Como é o caso aqui. Então eu tenho que o segmento CD não está contido. Eu represento dessa maneira aqui, ó, um sinal de contenção com um traço cruzado, né? Não está contido na região alfa, tá? Então eu consegui aí localizar um par de pontos onde eu posso formar um segmento que não está contido em alfa, beleza? Então isso aqui é basicamente a definição de uma região côncava, tá? Quando a gente for falar lá sobre a fórmula de Euler, né, que relaciona vértices, arestas e faces de um polígono, a gente vai ver lá que essa fórmula tem uma restrição quanto a figuras convexas. Então a gente vai ver o porquê disso lá na frente. Então por isso que é importante a gente deixar claro o que é um tipo de região e o que é outra, certo? Então pode pensar em outros exemplos também. Então, figuras aí talvez que a gente não trabalha com tanta frequência, né? Mas uma hora ou outra vai aparecer. Digamos que você tem aqui, por exemplo, fazer assim, mais elaborado. Aqui um círculo, né? Apagar aqui um pedaço dele, né? E desenhar aqui um pedaço de um retângulo. Tá aí uma figura geométrica, a gente consegue até calcular a área dessa figura, né, com as fórmulas tradicionais que a gente já conhece da geometria plana, se for dito o tamanho desse pedaço que está sendo tirado aqui da região triangular. Tá? Mas, enfim, a gente não está interessado em cálculo de área nem perímetro no momento. Né? Então, por que essa região é côncava? Porque, olha só, eu consigo pegar um par de pontos, diga-se de passagem, que pertençam a essa região, né? Tá vendo? Esses dois pontos vermelhos que eu vou chamar de A e B, eles estão dentro da minha região, que eu vou chamar aqui de alfa, ou de alfa não, de beta, né? Para usar alfa de novo. Então,
Ao pegar dois pontos que pertencem a beta, eu consigo traçar aqui um segmento de reta, né? E a gente vê claramente que um pedaço desse segmento não pertence a beta, tá? Então, como é que a gente representa isso simbolicamente? Segmento AB, né, com tracinho em cima, não está contido na região beta, tá? Portanto, esses três pontinhos aqui indicam portanto, né? Portanto, beta é côncava. Beleza? Então, para analisar aí como a região é côncava ou convexa, basta fazer esses procedimentos. Certinho? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom. Beleza, então que outro conceito a gente precisa falar, né, antes de definirmos o conceito de ângulo, né? Eu já falei para vocês o que é um plano, né, na aula anterior. Porém, eu não toquei no assunto sobre o que seria um semiplano, por exemplo. Então vamos definir aqui, ó, semiplano. Né? Então, explicar isso com imagens, né, que fica mais fácil. Então imagina aqui uma região plana, não importa se ela é côncava ou convexa, tá? É só aqui também não importa muito a forma desse plano não. Mas vamos chamar aqui nosso plano de alfa, né, como é de praxe, né? E vamos definir uma reta em alfa, por exemplo, essa reta R aqui, tá? Aqui, gente, como eu já falei para vocês, né? Eu não tô apesar de eu não continuar a reta aqui para cima e para baixo, quando eu não coloco pontos aqui no extremo, significa que eu estou intuindo que essa reta ela prossegue indefinidamente em ambas as direções, né? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Então é por isso que ela é uma reta e não um segmento de reta. Um segmento, só para relembrar, ele é delimitado por dois pontos específicos da reta, tá? Então, no nosso caso aqui eu estou definindo uma reta só que passa aqui e corta esse plano em duas regiões distintas, né? Digamos que tenha essa região aqui, vou chamar de alfa linha, e essa outra região, alfa duas linhas, né? Então, como é que eu posso colocar? Então, basicamente, o que eu posso definir como semiplano? Ele é um plano, né, separado em duas partes por uma reta, e cada uma dessas partes vai ser chamada de semiplano, tá? Então aqui vou colocar assim uma definição, né? Semiplano, como é que eu posso definir isso aqui de acordo com a imagem que eu coloquei? É uma região plana. Não, é um plano só, acho que tá bom, né? É um plano. Separado em duas regiões distintas, né, por uma reta R. Né? E ainda dá para especificar mais ainda regiões distintas que eu vou, deixa eu acrescentar aqui, regiões, eita, droga, vou chamar de alfa linha e alfa duas linhas, né? Por uma reta R. Pronto.
Podemos colocar essa definição por enquanto. Tá? Então, quais são as características dessas regiões? Né? Essas regiões devem ser tal, né, que alfa', quando intersectada com a região alfa duas linhas, resulte em um conjunto vazio, que a gente representa com esse zero aqui, ou um O cortado. Tá? Esse símbolo que eu fiz aqui é o símbolo de intersecção, né, que é quando você sobrepõe um conjunto em outro, ou uma reta em outra, ou no nosso contexto aqui, uma região plana em outra. Né? Então, ao fazer essa intersecção, a gente descobre que elas não têm nenhum elemento em comum. Tá? Porque se tivesse, não estaria caracterizado como planos distintos, né? Como separados. Tá? Então, o fato de ser considerado como planos distintos vem dessa característica. Quem levantou a mão aí pode falar, à vontade. Professor, só uma dúvida. Sim. Pode acontecer do semiplano ele ser cortado por mais de uma reta? Por mais de uma reta? Bom, pode. Você pode ter aqui, por exemplo, é uma boa pergunta. Você pode ter, por exemplo, uma reta T passando por aqui, ó, por exemplo, né? E você vai ter o seu plano dividido em 4 regiões, em 4 semiplanos. Né? Então aqui vai ter um alfa 3 linhas, aqui um alfa 4 linhas. Né? Então, de tal forma que a intersecção entre todos eles seja nula. Né? Ou seja, eles não têm nenhum pedaço do plano em comum, são regiões distintas. Certo? É uma boa pergunta, eu deveria ter generalizado dessa maneira. Né? Mais alguma observação? Alguma dúvida? Não? Então beleza. Sim, dá para fazer como eu falei aqui. Né? Você pode dividir o seu plano em inúmeros semiplanos. Nossa, aí vai... a quantidade e tudo vai depender de alguns fatores, né? Se essa reta, por exemplo, que eu fiz aqui, essa reta T, se ela fosse paralela a R, né? Aí você teria apenas 3 semiplanos distintos, né? Mas como ela não é paralela, significa que em algum momento elas vão se encontrar, né? Então a gente pode intuir que o plano vai ser separado em mais regiões do que 3, nesse caso aqui 4. Tá? Então assim, tem uma maneira de você fazer essa contagem, mas a gente não vai entrar nesse detalhamento, beleza? E lembre-se que eu delimitei a região alfa por esse contorno azul só para uma questão mesmo de comodismo visual, né? Para a gente conseguir visualizar aqui o que seria o plano que a gente está trabalhando. Mas a rigor o plano ele não é limitado por nada, né? Quando a gente delimita um plano, por exemplo aqui numa região quadrangular, né, que é um quadrado, aí a gente já tem uma figura geométrica com a que a gente vai conseguir trabalhar suas dimensões, né? Calcular perímetro, calcular área, ângulo e tudo mais. Tá? Então por isso que a gente está trabalhando um tempinho sobre esses conceitos de reta, ponto, plano, né? Porque eles serão os tijolos aí da nossa construção ao longo do semestre, né? E também ao longo de todo o seu estudo da matemática, certo? Então, outra observação que a gente pode fazer sobre esses planos, né? Aqui o alfa' e o alfa duas linhas, eles são convexos sempre. Né? O que significa isso? Que você consegue pegar qualquer segmento de reta pertencente a alfa' ou alfa duas linhas e esse segmento sempre estará totalmente contido, seja no semiplano alfa duas linhas ou no semiplano alfa'. Tá? Nunca vai sair dessa região semiplana. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma observação. Tá, e se a gente tiver a situação de um ponto A está aqui em alfa' e um ponto B está aqui em alfa duas linhas, né? E se eu traçar um segmento de reta entre eles, nunca sai certinho, né?
Enfim, finja que isso aí está reto, né? Se eu traçar um segmento de reta AB, né? O que a gente pode intuir disso? Tá? Se eu pego, deixa eu ver, um ponto daqui, outro dali. Então significa que em algum momento, como vocês podem ver aqui pela imagem, esse segmento AB ele vai intersectar a reta R, né? Sempre vai ter pelo menos um ponto em comum, tá? Então, colocando isso em símbolos, como é que funciona? Se eu tenho um ponto A pertencente, né? Esse símbolo, esse Ezinho aqui, ele significa pertence ao semiplano alfa', e se ao mesmo tempo eu tenho um ponto B que pertence ao semiplano alfa duas linhas, então, né, essa setinha aqui mais elaborada representa o então na matemática, né? Então, o segmento de reta delimitado pelos pontos A e B, quando intersectado com a reta R, né, símbolo de intersecção R, sempre vai ser diferente do conjunto vazio. Tá? Por que vai ser diferente do vazio? Porque a intersecção entre esse segmento de reta e a reta R sempre vai ter no mínimo um ponto em comum. Tá? Então, se tem um ponto só, o conjunto já não é vazio. Tá? Então, em termos simbólicos, são essas três características aí que surgem da nossa definição de semiplano. Beleza? Então, como é que é, Luísa? Repete aí sua pergunta. Fala, pelo que você escreveu, eu não consegui compreender. Se você puder falar aí pelo áudio, fica mais fácil a gente interagir. Então, não tem a reta AB? Certo. Eu queria saber se pode-se dizer que a reta AB ela pode estar dentro do semiplano A e do semiplano alfa linha e ao mesmo tempo também dentro do semiplano alfa duas linhas? Pode ser. É uma outra maneira de você dizer isso. Sim, porque esses semiplanos aqui eles são separados apenas por uma reta R, né? Então o segmento de reta AB ele está nos dois semiplanos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Né? É uma interpretação, de fato, pode dizer isso também. Certo? Mas essa característica ela é redundante com essa terceira que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, ela não acrescenta informação adicional. Ela é apenas uma maneira diferente de você reescrever essa terceira característica. Tá? Mas vale como interpretação, sim. Então, com essas definições, a gente consegue finalmente definir o conceito de ângulo. Né? Então, vou colocar aqui no cantinho, fazendo como mesmo, de azul sublinhado de preto. Né? Então, ângulo. Sublinhado aqui de preto. Né? Então, bom, a gente já viu o conceito de segmento de reta, o conceito de semi-reta, né? E já vimos aí os conceitos de região convexa, côncava e também de semiplanos. Tá? Com a união desses conceitos, a gente consegue formalizar a definição de plano dizendo basicamente assim, ó, o que a gente chama de ângulo, né? Ela é a reunião de duas semi-retas que têm a mesma origem. Né? Por exemplo, pega aqui um ponto, geralmente esse ponto de origem ele é definido com a letra O, né? Então, quando ele fala de duas semi-retas que partem da mesma origem, né? E elas não são contidas numa mesma reta, é importante observar isso, significa que eu vou ter assim, ó, uma semi-reta para cá e outra semi-reta para cá. Né? Então, essa daqui eu posso chamar de reta R e essa aqui de reta T, por exemplo. Tá? Então, então é isso. O conceito de ângulo ele pode ser reduzido com essa representação.
né? Então o que a gente chama de ângulo, por exemplo, dessa região aqui, para a gente chamar essa região de ângulo, a gente precisa estabelecer um ponto aqui sobre a reta R e outro sobre a reta T. Vamos chamar aí, como sempre, né, pontos de A e B, né? Então, como que a gente denota essa região angular que eu formei aqui? Isso é representado da seguinte maneira, né? Você tem aqui o ponto A, que forma no ponto O um ângulo qualquer. Então, o O com um chapeuzinho, né, um circunflexo, e onde é a outra semirreta que forma esse ângulo? Ela está sobre é uma semirreta que contém o ponto B. Então, AOB, né? Ou ainda, você pode denotar o ângulo não com pontos sobre essa semirreta, mas com as próprias semirretas. Então, vai ser a semirreta R, que tem origem em O, né? E da qual também parte a semirreta T, né? E outra maneira, tem uma notação menos usual, mas tem livros, se eu não me engano, representam bem assim, ó. Utilizam a notação das retas R e T apenas, né? E colocam um circunflexo sobre as duas. Aí, ou seja, um ângulo formado pelas semirretas R e T. Tá? Então aqui são 3 notações, né, diferentes para designar o mesmo objeto geométrico. Ok? Então, tá, e onde entra aí a discussão sobre regiões côncavas, convexas e tudo? Por quê? Porque essas semirretas, elas, partindo de uma mesma origem, né, ela vai dividir toda a nossa região plana, né, como por exemplo, pega aqui essa região plana, né, essas duas semirretas aqui, ela está dividindo nossa região em duas, né? Tem a região que está contida, né, nessa parte aqui, e a região que está fora, que ficaria aqui, ó, desse outro lado, tá? Então você tem basicamente a divisão do plano nesses 2 tipos de semiplanos, né? E essa região angular aqui, ela do ângulo, né, do ângulo mais fechado, né, que a gente está do menor ângulo formado, né, ela vai ser uma região convexa, porque você vai conseguir pegar 2 pontos aqui quaisquer dessa região, vai poder traçar um segmento de reta entre elas, e esse segmento sempre vai pertencer a essa região, tá? Por outro lado, lembra que eu desenhei aqui, ó, né, uma representação do nosso plano? Esse outro semiplano formado aqui, ele vai ser côncavo, que a gente consegue pegar 2 pontos quaisquer desse ponto, né, desse semiplano, traçar um segmento de reta entre eles, e esse segmento não estará totalmente inserido dentro desse outro semiplano, tá? Então fica aí basicamente esse formalismo adicional, tá? Isso aí vai entrar em discussão mais na frente, quando a gente for passar a investigar mesmo a relação entre o ângulo e outras características de figuras geométricas, certo? Então, vou colocar aqui escrever um pouco sobre o que eu falei, né? Temos aqui esses elementos, né? Esse O aqui, por exemplo, como eu disse, ele é a origem, né, do ângulo, mas ele também é chamado de vértice do ângulo. E enquanto que, por exemplo, pega esse segmento aqui, ó, vai de O até o ponto A, né? Esse segmento OA, então OA com um traço em cima, e também o segmento OB, né? Eles denotam os lados do ângulo. Né? E, como eu disse anteriormente, você pode usar qualquer uma dessas 3 notações aqui. Eu vou usar a primeira, né?
essa região AOB, né, ela denota o ângulo propriamente dito. Aí é claro, né, que essa região aqui também constitui um ângulo, mas vamos manter a nossa discussão nessa parte mais interna aqui mesmo, né? Afinal de contas, eu já falei para vocês em como que a região angular divide o nosso plano em duas regiões, uma côncava e outra convexa, né? Então, depois a gente aprofunda essa discussão e vê quando que acontece uma situação ou outra, tá? Então, o que mais dá para falar? Bom, só para vocês conseguirem anotar aí direito, eu vou estender essa discussão que eu fiz, né, sobre as regiões côncavas e convexas, e vou colocar assim, ó, aqui do lado, né? Essa região convexa eu vou chamar de interior do ângulo AOB, beleza? Isso aqui, ó, interior de AOB, né? Então, para ficar claro que se trata do interior, vou pegar aqui essa figura. E por que a gente chama essa região de interior, né? O que eu estou chamando de interior é essa região aqui, né? Só para que não reste dúvida nenhuma. Tudo partindo do vértice O, né? E essa região, como eu falei para vocês, ela é convexa, né? Porque a gente consegue pegar dois pontos quaisquer que seja dessa região, traçar um segmento entre eles, e esse segmento sempre estará totalmente contido nessa região, tá? Então, vale aí anotar que essa região é convexa. Né? De outra forma, temos também a parte exterior do ângulo AOB, né? Só para organizar melhor o que eu falei ali em cima, né? Então, qual é o exterior dessa região aqui? Vou colocar os pontos aqui dentro. O exterior dela vai ser simplesmente essa região aqui, ó. Está em volta, né? Deixar assim representado para ficar mais claro, tá? E essa região, como eu falei, ela é côncava, né? Por quê? Porque dessa região que eu rabisquei aqui em azul, você consegue pegar um par de pontos nela, né? Como esses que eu marquei aqui, traçar um segmento de reta, e parte desse segmento não vai estar totalmente contido, né? Aqui nessa região que eu destaquei, tá? Então, nesse caso, a região considerada ela é côncava. Côncava. Estava escrevendo errado ali. Côncava. Então, para ficar claro, né? Essa região aqui eu vou chamar de alfa 1 e essa região aqui de alfa 2, tá? Então, alfa 1, região convexa. Alfa 2, região côncava. Ok? Tá, então já definimos ângulo, né? Já vimos aí algumas suas características para poder formalizar, né? Então, vamos aprofundar e ver mais algumas características aí adicionais que serão mais úteis, principalmente na abordagem dos problemas e tudo mais, né? Por exemplo, ângulos que eu chamo de consecutivos e adjacentes, né? Então, vou colocar aqui mais uma definição. Ângulos. Primeiro, vou falar dos consecutivos, né?
Então, o que são ângulos consecutivos? Acho que fica melhor entendendo se a gente desenhar, né? Então, primeiro, para formar um ângulo eu preciso de um vértice, né? Um ponto de origem. Daí, eu vou traçar aqui duas semi-retas que partem dessa origem em comum, tá? Mas, como eu estou... com isso eu consigo formalizar apenas um ângulo, né? Então, como eu quero falar de ângulos consecutivos, eu preciso de pelo menos dois ângulos aí sendo analisados, né? Então, no caso dos ângulos consecutivos, você vai ter uma terceira semi-reta partindo dessa mesma origem, né? Então, eu vou chamar aqui essas retas de R, S e T, né? E de tal forma que vamos ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui as três situações possíveis para ficar mais rápido de comparar uma com a outra. Isso aqui também. Diminui um pouquinho. E aqui. Assim está ótimo. É só consertar esse que eu fiz aqui. Então temos três situações a serem analisadas com ângulos consecutivos. Deixa eu ver como é que eu vou simplificar isso. Esse desenho não tá legal. Não, vou mudar aqui um pouco. Vou falar de dois primeiro. Assim, né? O terceiro caso, na verdade, é um ângulo que é consecutivo, mas que também é adjacente. Então, vou restringir só esses dois casos por enquanto, tá? Então, eu tenho a situação em que eu posso formar, por exemplo, esse ângulo aqui, né? E também este ângulo aqui maior, né? Entre as semirretas R, S e T, tá? Então, nesse caso, o que esses dois ângulos têm em comum? Eles têm em comum a semirreta OT, né? Que começa em O, né? E parte aqui nessa direção T, tá? Então, esse tipo de ângulo consecutivo, né? Tem O. Como é que eu representei isso antes? OT. Não, pode ser OT, mas para ficar mais coerente com a notação que eu utilizei antes, vou colocar aqui ponto A, ponto B, ponto C, né? Então, o que esses dois ângulos aqui têm em comum? Eles têm em comum essa reta T aqui, ó, né? A qual pertence o segmento OC. Então, a gente pode colocar assim, OC, né, em comum, tá? Então, são dois ângulos consecutivos que têm OC em comum, né? E o que pode acontecer é elas terem outro tipo de reta em comum, como por exemplo essa reta OS aqui, né? Então vamos pegar novamente os pontos A, B e C, para ficar mais coerente com o que a gente definiu antes, né? Quanto ao segmento, a questão de segmento de reta e a notação utilizada. Vamos pegar pontos dessas retas aqui, né? Então esses ângulos eles podem ser colocados assim, ó, esse ângulo maior, ó, esse ângulo aqui menor, né? E esse ângulo maior dessa forma, tá? Então, o que essas duas regiões angulares têm em comum? Elas vão ter em comum essa semirreta central aqui, né? Onde eu posso pegar o segmento OB como representativo dessa semirreta, né? Então, tenho OB em comum.
Tá? Aí por que eu apaguei lá o terceiro caso? Porque o terceiro caso ele se refere a ângulos adjacentes, a ângulos adjacentes. E como fica esse terceiro caso? Deixa eu colocar aqui. Então, a terceira forma de a gente tirar dois ângulos aqui dessa construção é você traçar um ângulo aqui, né, entre essas semirretas OR e OS, e outro ângulo formado entre essas duas semirretas OS e OT. Vou representar dessa maneira. Tá? Então aqui você tem um ângulo do lado do outro, por isso a palavra adjacente. Certo? Então eles não têm semirretas em comum, né, como vou dizer, uma semirreta passando por dentro da região angular do outro, como eram os casos anteriores. Né? Então, vou escrever assim, isso aqui, ó, ângulos adjacentes. Né? E temos também os chamados ângulos opostos pelo vértice, né? Que vai aparecer muito aí, principalmente quando a gente for falar de teorema de Tales e outros teoremas semelhantes, para resolver, para conseguir encontrar um ângulo sabendo informações sobre outro. Né? Então, aqui ângulos opostos pelo vértice. Vou chamar aqui de OPV, né? Opostos pelo vértice. Né? Em alguns lugares abreviam isso dessa maneira. Aqui eu estava já no fim da folha, né? Não, vou colocar isso aqui na outra folha para ter mais espaço. Aqui. Então, como o próprio nome diz, né, ângulos opostos pelo vértice, ou seja, eu preciso ter um vértice em comum entre os ângulos considerados. Então, vou partir aqui dessa origem O, né, e por essa origem vou traçar duas retas distintas. Por exemplo, essa daqui e essa daqui. Né? Então, chamando, por exemplo, essa reta de R e essa reta de S, em relação a esse vértice em comum, a origem, né, onde elas se intersectam, eu tenho, por exemplo, que esse ângulo é oposto a esse ângulo, né, e o outro par de ângulos formados, também a gente pode dizer que esse daqui é oposto a esse outro ângulo aqui. Né? E uma característica que eles têm é que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Né? A gente representa com esses tracinhos aqui para dizer que eles são iguais. Né? Como, por exemplo, esse outro, vou representar com dois tracinhos para dizer que são diferentes desses em vermelho, porém, um é igual ao outro, né? Que está igual ao outro que está oposto a ele. Tá? Então, lembrando disso, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Tá? Vou colocar aqui essa observação, né? Observação, ângulos OPVs, né? Opostos pelo vértice, são iguais. Né? E bem, tem uma palavra também que vocês vão ver aparecer com bastante frequência, não só aqui no curso de geometria euclidiana, mas em vários outros campos da matemática, como na álgebra, teoria dos números, análise e tudo mais, é a noção de congruência.
né? Não vou dar aqui uma noção muito formal, né? Mas quando você ouvir falar de congruência e palavras também como comparação, né? Comparação, geralmente essas palavras serão simbolizadas por um símbolo assim, ó, que ele parece um sinal de igual, né? Porém tem um traço adicional. Então o sinal de igual é assim, né? O de congruência e também comparação tem um terceiro traço em cima, tá? Essa é a notação utilizada, né? Mas dê uma ênfase aí para essa palavra congruência, beleza? Ela que tem esse sinal, ela que carrega esse sinal ao longo também de outras disciplinas que vocês vão ver, né? E aqui, no contexto da geometria euclidiana, quando vocês ouvirem a palavra congruência, né, entenda-se a ideia de igualdade, né? Então você fala ângulos congruentes, está falando de ângulos iguais, né? Aqui no contexto dos ângulos, tá? Como por exemplo, segmentos não, com polígonos com lados congruentes, tudo, também vai ter a ideia de igualdade, mas acima disso é a ideia de proporção. Isso a gente vai ver mais na frente, né? Beleza, então vemos aqui algumas definições sobre o que são ângulos consecutivos, ângulos adjacentes, opostos pelo vértice, o conceito de congruência, né? Mas como que a gente faz operações usando ângulos, né? Isso que é o que de fato interessa, né? Então, primeira coisa, a gente tem que saber se dá para somar ângulos, né? Então vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui de azul, né? Operações, né, com ângulos. Ângulos, né? Primeira operação que a gente vai ver é de adição, né? Sempre quando a gente tem dois conjuntos numéricos ou dois conjuntos de qualquer coisa, que não, mesmo que não seja número, mas que traga em si a ideia de número, a gente quer saber se dá para somar esses elementos, né? Então vamos falar da adição de ângulos, né? Então, por exemplo, tentar representar isso com imagens, né? Fica melhor. Se eu tenho aqui um ponto de origem, né, de duas semi-retas formando uma região angular convexa, que é a que me interessa, essa daqui, ó. Tá? Aqui eu pego os pontos A e B, né, só para poder caracterizar essas semi-retas, e aqui a origem em comum entre elas, né? E podemos pegar aí uma segunda origem, né, e traçar uma segunda região angular. Pode até ser um pouco mais estreita do que essa, né? Então, aqui. Pega outros dois pontos C e D sobre essa região aí, né, sobre essas duas semi-retas, tá? Então, aqui nós vamos ter simbolicamente, né? Claro que nem sempre você vai ter condições de ficar desenhando, você tem que representar o seu raciocínio pela simbologia matemática, né? Então você vai chamar esse desenho aqui de AOB, né? E esse desenho aqui, esse segundo, você vai chamar de COD, tá? E o que acontece se você somar essas duas regiões angulares? Você vai ter como resultado um ângulo que tem, como vou dizer isso, o ângulo que é resultante da soma dessas duas aberturas aqui, ó, dessas duas regiões convexas, tá? Então você pode pegar aqui um ponto de origem, né, representar o primeiro ângulo. Nada te impede de colocar esse segundo ponto de origem coincidindo com esse outro anterior, por isso que eu representei os dois pela mesma letra, né? Que a gente pode fazer os dois coincidirem, né? Então aqui a origem comum.
e representar essa segunda região angular aqui, ó, que é um pouco menor, tá? Então, só para ficar claro, essa daqui é a segunda região angular, essa daqui é a primeira, né? Então, o resultado disso é um ângulo maior, né? Que eu posso chamar aqui de ângulo 3 linhas, tá? Então, é assim que a gente faz ângulo, é basicamente somando essas aberturas aqui que representam cada uma dessas regiões convexas, né? Desses semiplanos convexos aí, beleza? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui fosse de 45 graus e esse aqui fosse de 32, né, a soma desses ângulos resultaria em um ângulo de 77 graus. Numericamente falando, a gente teria algo desse tipo acontecendo. Beleza? Então, atribui-se um valor numérico, né? A gente vai ver daqui a pouco o que significam esses símbolos e como que a gente relaciona eles. Mas, pelo menos por enquanto, a gente vai trabalhar com a notação dos graus, né? Tem uma outra aí que é radianos, que vai ser mais interessante para a gente. Professor? Sim? Nesse caso aí, nesse ângulo total aí, eu posso dizer que tem o segmento BC nessa reta aí do meio? O segmento BC? Que no caso é a junção das duas retas, né? Sim. Ponto B e C na reta do meio. Exatamente, porque em nenhum momento eu disse que eles coincidiam, né? Então você está certa em considerar que existe um segmento de reta aqui, OBC, né? Aí esse aqui vai ter um ponto A, né? E aqui um ponto D, não terão o ponto D, né? E essas retas que contêm o segmento OB e OC, elas vão coincidir nessa reta central, né? Então, se B e C forem diferentes entre si, vão formar aqui um segmento, né? Um segmento de reta BC qualquer, tá? Mas para estudo de ângulo isso é insignificante, né? Não tem qualquer... Mas é bom entender. Exatamente, é bom que você treine até o conceito lá, né? De sobreposição de retas, o que acontece, se os pontos coincidem ou não, tudo. Mas vale como observação sim, certo? Vou deixar aqui BCD e aqui um segmento entre eles. Beleza? Tá, temos também um conceito que vocês vão ouvir falar com frequência, que é o conceito de... Bom, se a adição dá para fazer desse jeito, a subtração segue o mesmo princípio, né? Então não vou nem colocar aqui como exemplo, né? Mas algo que é mais relevante nesse sentido é o conceito de bissetriz de um ângulo, né? Que também é uma palavra que vocês vão ver aparecer com frequência. Alguns livros escrevem bissectriz e outros apenas bissetriz, assim, ó. Eu não gosto muito de colocar esse C aqui não. Vou colocar assim, tá? Bissetriz de um ângulo. Acho esquisito a palavra bissectriz, né? Então deixa assim mesmo, tá mais simples, né? Então, o que quer dizer esse conceito de bissetriz de um ângulo? Né? Basicamente, você formar um ângulo, ou seja, pegar um ponto de referência do seu plano, traçar duas semirretas que partem desse mesmo ponto, né? Então, tá aqui uma reta R e S, por exemplo. E só para a gente denotar essa semirreta, você pode pegar qualquer ponto desse plano, como por exemplo o ponto A e B, né? O ponto A sobre a reta S, o ponto B sobre a reta A sobre R e B sobre S, né? O que eu chamo de bissetriz de um ângulo é uma terceira semirreta partindo dessa origem que divide essa região angular aqui, ou seja, essa abertura dessa minha região convexa em dois ângulos exatamente iguais, tá? Então vai partir aqui uma terceira semirreta. Deixa eu tentar fazer reto. Tá difícil, mas vou fazer assim. Não precisa fazer reto não, professor, a gente entendeu o conceito. Mas eu fico falando e observando essas coisas
que eu fico desenhando aqui, então isso meio que tira a minha atenção. Então eu vou tentar. Ainda bem que o aplicativo ajuda, né? Então aqui uma terceira semi-reta T, né? Que divide esse ângulo em duas regiões angulares exatamente iguais entre si. Então vou representar com um tracinho esse ângulo e um outro tracinho esse outro ângulo aqui, tá? Então, resumindo, colocando esse desenho aqui em símbolos, né? Eu vou ter que o ângulo AOC, né? AO e C vai ser igual ao ângulo BOC, né? Então essa é a equação que representa essa ilustração que eu coloquei aqui do lado, tá? Então, só para ficar mais claro. E, por exemplo, se esse ângulo inicial aí nosso fosse de 50 graus, por exemplo, a bissetriz é a semirreta que passa por esse ângulo e divide ele em dois ângulos iguais, cada um de 25 graus. É um exemplo bem banal mesmo, tá? Outro conceito que aparece com frequência, né, são alguns ângulos, alguns tipos de ângulos que têm características especiais, como é o caso dos ângulos retos, agudos e obtusos. Então vamos colocar aqui a definição deles. Ângulos retos, agudos e obtusos. Então, vou ver aqui como é que eu vou organizar. Deixa eu ver, dá para falar primeiro dos retos. Não, antes de definir ângulos retos, agudos e obtusos, precisamos de um conceito prévio sobre ângulo complementar e ângulo suplementar, né? E de certa forma esses ângulos em si já trazem dentro do seu conceito a ideia, né, de ângulos retos, agudos e obtusos, né? Então, tentar organizar aqui o que eu falei agora, colocando assim, ó, ângulos complementares primeiro. Então, o que a gente chama de ângulos complementares? Então, vamos partir da ilustração e tentar definir, né? Pega aqui uma reta qualquer, né? E dessa reta eu vou definir um ponto específico que eu vou chamar de O, de origem, né? E vamos traçar uma outra reta perpendicular a R. Vou chamar de reta T, né? Quando uma reta é perpendicular a outra, a gente costuma colocar um símbolo bem aqui, ó, que é um quadradinho com um ponto dentro, tá? Para dizer que elas têm entre si formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos observar aqui dentro desse quadrante, né, uma terceira semi-reta partindo dessa origem. Eu vou colocar de azul, né? Assim, né? Digamos que o nome dela seja S, né? Então, essa semi-reta S junto com as semi-retas OR e OT, né, elas vão formar regiões angulares específicas. Vamos chamar aqui esse primeiro ângulo, né, com um tracinho, e esse segundo ângulo com dois tracinhos, por exemplo, tá? Então, com isso a gente já consegue definir o conceito de ângulo complementar com esse tipo de construção, né? Vamos pegar aqui 3 pontos, cada um sobre cada uma das retas, né? Por exemplo, aqui o A, aqui o B e aqui o C, né? Só para caracterizar os ângulos, né? E a gente vai dizer o seguinte, que o ângulo AOB, ao ser somado com o ângulo COB, ou melhor, BOC, né,
ficar na ordem, vai ser igual, quando eu somo esses dois ângulos aqui, eu vou ter um ângulo reto, né? Vai ser um ângulo de 90 graus, tá? E ângulo de 90 graus nada mais é do que o ângulo reto, ok? Então, beleza, e o que a ideia de ângulos complementares tem a ver com isso? Eu praticamente só defini ângulo reto, né? Ângulo reto é o ângulo formado por duas semirretas que partem de uma mesma origem, de tal forma que elas são perpendiculares entre si, né? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Isso é um ângulo reto, né? E onde o conceito de complementar, de ângulos complementares entra, né? É que a gente diz que o complementar desse ângulo aqui, ó, do ângulo BOC, né, é o ângulo que falta, né, para a gente formar um ângulo de 90 graus. Né? Então a gente diz aqui, ó, por exemplo, que BOC é complementar fazer assim, é complementar de AOB, ou vice-versa também. Aqui o referencial é livre. Né? Posso dizer que BOC é complementar de AOB ou que AOB é complementar de BOC. Né? Mas o que isso significa? Significa que BOC é o ângulo que falta para a gente complementar aqui o ângulo de 90 graus, ou a gente pode dizer que esse ângulo AOB é o ângulo que falta, né, para ser somado com BOC e completar assim um ângulo de 90 graus. Tá? Então, complementar, resumindo, é basicamente isso. É o ângulo que você precisa, né, para adicionar a outro e formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos escrever assim, só para vocês registrarem aí. Né? Portanto, o complementar, né, de BOC é o ângulo que falta para formar um ângulo reto. Acho que foi uma definição simples, mas correta. Né? Ou seja, de 90 graus. Certo? Então, podemos definir ângulos complementares dessa maneira. Né? De uma forma semelhante, a gente pode definir os chamados ângulos suplementares. Né? Então, prestem bem atenção nesses dois conceitos, porque é muito fácil a gente confundir um com o outro. Né? Então, ângulos suplementares. Vamos partir aqui de uma construção semelhante. Então, para poupar tempo, vou copiar a figura, né? Professor, Sim. teria como subir só um pouquinho aí, por favor, para eu... Posso sim. Deixa eu só acertar aqui com Beleza, a obrigada. lista. Coisa de autista, né? Fazer o quê? Enfim, mas não se preocupem que eu vou transformar essas anotações em PDF e disponibilizar lá no grupo para vocês também, tá? Caso não estejam aí anotando nem nada, né? Mas lembrando, né, que essas anotações são do conteúdo, tá tudo lá na bibliografia de vocês. Claro que lá tá muito mais detalhado, né? Por isso a importância da leitura também, além de assistir aula, certo? Então, ângulos suplementares. Então eu posso partir aí da mesma construção, né, por conveniência. E só que agora, em vez de imaginar esse ângulo AOB aqui, né, eu vou pegar aqui digamos que esse ponto A está bem aqui, ó.
Como é que eu vou fazer? A, B... Não, deixa o ponto A aqui, que é da mesma construção anterior, né? Eu vou construir um outro ponto qualquer aqui que eu vou chamar de D, né? Então, agora em vez de considerar esse ângulo formado AOB, eu vou considerar esse ângulo formado aqui, ó. Tá? Peraí. Quase coincidiu. Esse outro ângulo aqui formado que eu vou chamar de ângulo duas linhas também. E esse de linha só para inverter, né? Beleza. Então agora eu estou vendo aqui um ângulo que passa, né, desse primeiro quadrante que a gente estava analisando, né? Então, nesse caso específico, a gente vai dizer que, por exemplo, esse ângulo BOC, ele é suplementar desse ângulo BOD. Tá? E o que quer dizer essa palavra suplementar, né? A gente pode definir o conceito de suplementar. Eu vou até, para economizar tempo, vou pegar essa mesma definição que eu coloquei aqui, ó, e repeti-la com uma única diferença, né? Duas na verdade. O que a gente chama de suplementar, né? Né, desse ângulo BOC é o ângulo que falta para formar dois ângulos retos. Ou seja, 90 graus mais 90 graus, 180 graus. Certo? Então veja a diferença. O complementar é o ângulo que falta, né? Vamos considerar essa região angular como referência, né? O ângulo BOC. É o ângulo que falta BOC para que a gente consiga fechar aí um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E suplementar é o ângulo que falta eu adicionar ao ângulo BOC para fechar um ângulo de 180 graus, um ângulo reto, ou dois ângulos retos. E alguns lugares também chamam de ângulo raso, né? Mas não sei, eu acho meio estranho. Vou deixar assim mesmo, ou chama de dois ângulos retos ou apenas ângulo de 180 graus, tá? Basicamente define dois pontos distintos, né, sobre a reta R, mas que estão de lados opostos dessa origem que a gente adotou como sendo o ponto comum, tá? Beleza? Então, com isso, a gente define ângulos retos e ângulos complementares e suplementares quase que ao mesmo tempo, né? Faltou de falar de ângulos agudos e obtusos, né? Então vamos colocar aqui ângulos agudos, né, primeiro. Como sempre, né, é mais fácil representar, definir o conceito através de uma imagem. Então aqui, ó, duas semi-retas partindo de uma mesma origem O, né, novamente. E o que eu chamo de ângulo agudo, isso aqui do jeito que está desenhado, está mais parecido com um ângulo reto, né? Vamos dizer que seja um ângulo reto, tá? Pegar aqui os pontos A e B.
das retas R e S. Tá? Então temos aqui um ângulo reto definido, mas o que eu chamo de ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que um ângulo reto. Então eu vou ter aqui uma terceira semi-reta com qualquer inclinação desde que seja menor do que 90 graus, né? Caracterizando assim um ângulo agudo. Tá? Então significa, ó, em termos simbólicos, é dizer que o ângulo BOC, que eu estou considerando aqui, ele é menor do que um ângulo reto. Né? Ou seja, menor do que 90 graus. Tá? E por ângulo obtuso, né, já é o contrário disso, é quando o ângulo é maior do que 180 graus. Vou anotar aqui só para formalizar. Ângulos obtusos. Agora eu não sei o porquê, né? Obtuso aqui na geometria, como eu falei para vocês, é o que representa um ângulo maior, né, do que 90 graus. Agora eu não sei como que isso virou o adjetivo de pessoas hirsutas, né, mais com uma certa inflexibilidade, né? Enfim, eu não sei por que a palavra obtusa ganhou esse significado ao longo do tempo. Então, vamos desenhar aqui um ângulo reto, que é o nosso referencial. Então, se esse ângulo é reto, para ser obtuso, o ângulo que eu vou formar tem que ser maior do que o ângulo reto. Então, vou partir aqui de uma terceira semi-reta também partindo da origem. Essa mesma reta que está o ponto C aqui, né? E essa que está os pontos A e B. Aqui T e aqui T. Né? Então, quando esse ângulo formado aqui, ó, entre B e OC, né, ele for maior do que um ângulo reto, a gente vai ter um ângulo obtuso. Então, BOC maior do que um ângulo reto. Maior que 90 graus. Beleza, então vimos aí, né, várias características do ângulo, como fazer algumas operações com ele, que no caso que nos interessa é a soma e a subtração, né? Não faz sentido multiplicar um ângulo pelo outro, né? A gente obteria uma unidade, sei lá, ângulo ao quadrado, né? Qual seria o significado geométrico disso, né? Então a gente vai falar só mesmo de soma e subtração. Né? Agora tem outras coisas, né? Como eu falei para vocês, eu estou usando aqui uma unidade de medida em graus, né? Mas a gente precisa formalizar isso, entender como funciona. Né? Então, mais uma observação, né? Unidades de medidas de ângulos. Medida de ângulos, melhor. Então, primeira unidade, que é a que vocês mais conhecem, tenho certeza que vocês ouviram falar disso no ensino médio em algum momento, e a gente já está falando aqui também, é a unidade de graus, né? A mais conhecida de todos. Ela é simbolizada com essa bolinha aqui colocado à direita superior do número em questão, né? Ou da variável em questão. Tá? Então, o que significa isso? Primeiro, a gente parte do princípio de que, como eu posso colocar, como eu já falei aqui anteriormente, um ângulo reto vai, por definição, equivaler a 90 graus. Tá? Logo, a circunferência como um todo, que são 4 ângulos retos, vai ter 360 graus.
né? Então, mas como a gente não falou ainda, né, disso, tal, vamos manter com uma base daquilo que a gente já trabalhou, que no caso é o ângulo reto, né? Outra definição em relação a graus é de que um único grau, né, um grau, não precisa, se eu já estou colocando a bolinha aqui, significa que representa graus, né? Então ele é igual a 60 minutos, né? Então não é minutos aí do tempo que vocês cronometram, né? É só uma unidade de medida de ângulo, né? Que por conveniência, né, graças aos babilônios, a gente utiliza hoje como esse sistema sexagesimal, né, como a base da nossa contagem de tempo, seja no calendário, seja nas horas do dia e por aí vai, né? Ou seja, significa dizer que se um grau tem 60 minutos, né, então 1 minuto equivale a 60ª parte do grau, ou seja, 1 grau dividido por 60, certo? Da mesma maneira, a gente tem, definimos minutos através de graus. Temos também a unidade de segundos, né? Que 1 minuto vai equivaler a 60 segundos, né? Ou ainda, se 1 minuto equivale a 60 segundos, quer dizer que um único segundo, né, é representado com 2 tracinhos aqui, tá? Equivale a 60ª parte do minuto, ou seja, 1 minuto dividido por 60 partes. Tá? Então podem utilizar aí o conceito que vocês já sabem, né, de calcular as horas, aqui também, que vai servir perfeitamente. Como eu disse, é o mesmo sistema, só estão se referindo a objetos diferentes. Tá? Então isso ajuda bastante a criar a intuição, certo? Ou seja, 1 segundo é a 60ª parte do minuto, né? Mas também pode ser relacionado ao grau. Ele vai ser 1 grau dividido por 60 vezes 60, que é 3.600. Eu não sei como falar isso, né, em ordinais, né? Eu não sei como é que é 3.600 em ordinais, então só vou falar 1 sobre 3.600 mesmo, viu? Então essa é a unidade que a gente vai utilizar, né, por uma boa parte do curso. Porém, vai ter momentos em que a gente vai trabalhar, essa unidade inclusive eu gosto mais de trabalhar, que é chamada de radianos, né? Os radianos são denotados simplesmente com a palavra rad, né, ao lado do ângulo que você está escrevendo nessa anotação. Tá? Então, o que é o radiano nesse nosso sistema? Aqui eu defini um ângulo reto como 90 graus. E quanto equivale então um ângulo reto no sistema de radianos? Ele vai ser igual a π sobre 2 rads, né? Ou simplesmente rad. Tá? Então é uma outra maneira, uma outra definição. Eu estipulo, né, eu estabeleço que um ângulo reto eu vou chamar de π sobre 2 radianos. Tá? Então com isso a gente constrói todos os outros ângulos, como por exemplo, se um ângulo reto é π sobre 2 radianos, quanto é o ângulo de 45 graus? 45 graus a gente sabe que é metade de um ângulo reto, então vai ser metade desse radiano aqui, metade de π sobre 2 é π sobre 4, né? Logo 45 graus é π sobre 4 radianos, e assim vai, né? Você pode construir todos os outros ângulos com base nessa premissa inicial, tá? Aí não tem minutos nem segundos em radianos ou coisa parecida, é só rad mesmo e pronto, certo? E outro sistema de unidades muito pouco utilizados hoje em dia, né, já foi mais aí antigamente, chamado de grados, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu não lembro nem qual é a notação que se usa para grados. Se não me engano, é grade mesmo, que eles escrevem assim, ó, grade, em frente do ângulo que você está considerando aí para suas contas, né? E grade, deixa eu ver, não, é GR só, é mais fácil ainda, é GR, tá? Então nesse sistema aqui, um ângulo reto, que é o nosso ângulo que serve como modelo, né?
ele vai equivaler a 100 grades, ou a 100 GRs, né? Então, um ângulo reto é 100 graus. Então, fica fácil concluir que a circunferência, por exemplo, vai ter 400 graus, né? Já que o ângulo reto 4 ângulos retos equivalem a toda a volta, né? Da circunferência. Tá? Então, vou pegar aqui uns exemplos trabalhando especificamente com graus, né? Que vai ser o nosso foco por um tempo. Vou colocar assim, exemplos. Pega, por exemplo, o ângulo de 32 graus e 27 minutos. Então, não, melhor ainda. Para a gente ter o que fazer na conta, né? 32 graus e 73 minutos. Tá? Então, a gente viu aqui, ó, vamos prestar atenção só nos graus. Como é que eu coloco isso da forma mais simples possível, né? Apenas envolvendo graus e minutos e dentro dessa margem aqui que a gente estipulou, como por exemplo, 1 grau ser igual a 60 minutos e 1 minuto ser igual a 60 segundos. Né? Então vamos tentar reduzir essa expressão aqui. Tá? Então, primeiro, isso aqui, ó, 32 graus e 73 minutos, nada mais é do que você escrever assim, ó, 32 graus somados com 73 minutos. Tá? Aí a gente vê o seguinte, que 1 grau é igual a 60 minutos, certo? Então a gente ainda pode reescrever essa conta assim, ó, 32 graus, que a gente não mexe, né? Mais 73 minutos pode ser escrito como 60 minutos, 60 minutos, mais 13 minutos, correto? Só abrir aqui o 73 e escrevi como 60 mais 13, né? Mas por que é interessante escrever dessa maneira? Porque eu sei que 60 minutos equivalem a 1 grau, né? Então, no fim das contas, a gente tem 32 graus mais 60 minutos, na verdade é 1 grau, mais 13 minutos, né? Ou seja, agora eu posso somar grau com grau aqui, ó. 32 graus mais 1 grau é 33 graus, né? Então isso aqui resulta em 33 graus e 13 minutos. E essa seria a resposta, né? Coloquei até algumas questões desse tipo na lista da aula de hoje, né? Acho que essa altura já deve estar disponível para vocês no Classroom. Dê uma olhada aí se chegou. Para vocês treinarem, praticarem esse conceito, né? De escrever um ângulo qualquer que está colocado aí em graus, minutos, segundos, em sua representação mais reduzida possível, né? Podemos até fazer operações assim, como por exemplo, se eu pegar, deixa-me ver, tipo 15 graus, né, e 27 minutos, né, e somar com 40 graus, né, e pensa um número, sei lá, 40 graus e 52 minutos, né? E mais ainda, vou colocar 10 segundos. Pronto, né? Eu quero somar esses dois ângulos aí. Como é que a gente faz, né? Primeiro, lembrem o que eu fiz aqui no anterior, né? A gente representa o 32 graus e 73 minutos como uma soma. 32 graus mais 73 minutos. Então é isso que a gente vai fazer. Vai transformar tudo isso aqui numa soma. Então vamos ter 15 graus mais 27 minutos mais 40 graus mais 52 minutos mais 10 segundos, né? Então, o que for grau com grau, eu posso somar. E o que for minuto com minuto, eu também posso somar entre eles, né? E assim a gente obtém
15 graus mais 40 graus é igual a 55 graus, né? Mais 27 graus mais 52, ou 27 minutos mais 52 minutos, né? Dá 79 minutos, né? Mais 10 segundos, que não está somando com ninguém. Então a gente deixa ele aí sozinho, só repetindo. Beleza? Daqui, o que dá pra gente fazer mais? O que vocês acham? Dá para reduzir mais alguma coisa aí, ou a gente já chegou na redução máxima? Dá para reduzir, tem limite que 1 grau é igual a 60 minutos. Repete, por favor. Dá para reduzir, segundo a resolução da primeira, tendo em vista que 1 grau é igual a 60 minutos. E a gente tem os 79 minutos ali. Exato, a gente vai olhar para esses 79 minutos aqui, ó. Ele não está da forma mais simples possível, né? Como a gente fez no exemplo anterior, isso mesmo. Né? Então a gente vai repetir os termos anteriores, 55 graus, mais, como o colega bem observou, né? 60 minutos equivale a 1 grau, então eu vou escrever o 79 como 60 minutos mais 19 minutos, né? E repete também os 10 segundos aí. Então, sabendo que 60 minutos é 1 grau, a gente vai ter 55 graus mais 1 grau mais 19 minutos mais 10 segundos. Né? Vou até, para não ter que usar a outra página para essa conta, vou até colocar aqui do lado. Aí podemos somar grau com grau, né? E os outros só repetir. Logo, 55 mais 1 dá 56, 19 minutos, 10 segundos. Pronto, esse é o resultado da soma desses dois ângulos aí, né? Dá 56 graus, 19 minutos e 10 segundos. Beleza? Deixa eu me ver, pensar mais um exemplo. Só não tem um aqui na... Deixa eu ver se eu acho a lista de vocês. Tá bem... Quando a gente divide ou multiplica, né, um ângulo que mais elaborado assim, que está escrito em termos de graus, minutos e segundos, né, as coisas podem ficar um pouquinho complicadas, né? Então vamos colocar um exemplo assim também. Por exemplo, se eu quero pegar o ângulo, se não me engano essa questão está na lista de vocês, dê uma olhada aí depois, pegar o ângulo de 31 graus, 32 segundos e 32 minutos e 45 segundos, né? Pegar todo esse ângulo aqui e dividir ele por 3. Né? Como é que a gente faz, né, para estabelecer essa divisão? Né? Então, primeiro, vamos abrir esse ângulo aqui como uma soma. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, eu tenho aqui 31 graus mais 32 minutos mais 45 segundos. Né? Tudo isso vou representar agora como uma fração, né? Está sendo dividido por 3. Certo? Acontece que quando você tem todos os termos no numerador somando e apenas um termo dividindo, significa que você pode dividir isso aqui em 3 frações. Né? Ou seja, você tem 31 graus dividido por 3, mais 32 minutos dividido por 3, 45 segundos dividido por 3. Certo? Então, a gente vai tentar resolver essa conta, né? Só que tem várias formas de fazer. A que eu recomendo para vocês é o seguinte, ó. Pega aí o número de 31 graus, né? Qual é o número mais próximo, tem que ser menor também, né? Mais próximo de 31 que divide por 3. Qual é? O número menor do que 31, né? Que também é mais próximo de 31,
e que divide por 3, que dá uma divisão exata quando você divide ele por 3. Quem seria esse número? Oi? Ah, não, é 30 mesmo. 30, né? Isso mesmo. Então você vai escrever aqui o 31, porque você sabe que 30 sobre 3 é 10, né? Então, o 31 graus você vai escrever como 30 graus mais 1 grau, dividido por 3, né? E o 32, a mesma lógica. Você vai escrever ele como 30 minutos mais 2 minutos, dividido por 3. 45 divide por 3 e dá um número exato, né? 45 por 3 dá 15. Então a gente já coloca aqui, ó, 15 segundos já separado. Certo? E aí a gente vai pegar cada uma dessas frações, né, onde o numerador está somando, e vamos escrever como uma soma de frações. Então aqui continua como? Vai ficar 30 graus sobre 3, mais 1 grau sobre 3, mais 30 minutos sobre 3, mais 2 minutos, 2 minutos sobre 3, mais 15 segundos. Tá? Aí vamos resolver. 30 dividido por 3 dá 10 graus. Né? Aí 1 grau dividido por 3. Né? Como é que fica isso? Né? A gente tem que lembrar que 1 grau equivale a 60 minutos. Então você vai colocar aqui, ó, 60 minutos dividido por 3. Né? Mais 30 minutos dividido por 3 vai dar 10 minutos. Né? E 2 minutos dividido por 3. Né? Aí complica, porque 2 por 3 não dá a divisão exata. Né? Mas aí uso o mesmo artifício que eu usei aqui, ó, no grau. Né? Você vai considerar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então 2 minutos equivale a quanto? 60 mais 60, né? 120. Então aqui dá 120 segundos dividido por 3, somado com 15 segundos. Quase não cabe aqui. Né? Então, resumindo, 10 graus, né? Só repete ele, porque não tem ninguém para somar. 60 sobre 3 dá 20 minutos. 10 minutos também repete. 120 sobre 3 dá 40. Então dá 40 segundos mais 15 segundos. Né? E agora a gente pode somar, ó, minuto com minuto. Aqui é segundo, né? Errei. Segundos. Né? E somar segundos com segundos. Então vamos ter 10 graus. 20 mais 10 dá 30. Então 30 minutos. 40 mais 15 dá 55. 55 segundos. Portanto, qual é a nossa resposta? Né? Vai ser 10 graus, 30 minutos, 55 segundos. Essa é a divisão do ângulo de 31 graus, 32 minutos e 45 segundos por 3. Dá isso daqui, da forma mais simplificada possível. Beleza? Todos entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, então acho que daí dá para vocês prosseguirem, né? Eu só fiz aqui alguns exemplos, lembrando que é de importância capital, né, que vocês leiam o conteúdo lá na referência indicada. É lá no capítulo que fala sobre ângulos, se eu não me engano é o 3º capítulo do livro, tá? Tem uma lida nele todo, vejam os exemplos, né, façam os exemplos e só a partir daí você parte para a lista de exercícios. Tá? E para quem chegou lá pelo meio da aula em seguida, né, lembra que eu dei o prazo até amanhã para às 18 horas, né, para enviar a lista de exercícios. Quem não enviou pode enviar ainda. Quem enviou o trabalho fora das formatações estabelecidas pode retirar lá o envio e tentar de novo. Tá? Então tentem fazer aí certinho. E na próxima aula, se tudo der certo, vai ser presencial lá na próxima quarta-feira. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Professor? Sim. Eu acho que esse 40 segundos aí é 40 minutos.
Tá, vamos rever aqui. Pode acontecer mesmo. Vamos ver aqui passo a passo. 32 você fala daqui, né? Eu comecei dividindo aqui, né? Essa divisão. 30 minutos. 30 minutos sobre 3, ó. Eu cheguei aqui. Onde foi que eu parei? Deu 120. Que foi o 2 minutos dividido por 3, que deu 120. Ah, sim, você fala nessa parte aqui, né? Certo. Então eu tinha 2 minutos sobre 3. 2 minutos em segundos fica 120 segundos, né? Dividido por 3. Aí ficou 40 segundos mesmo. É 40 segundos. Ah, entendi. Entendeu? Então, meio que usa essa conversão de minuto para segundo Isso, também, né? sempre, o tempo todo. Ó. Sempre tem que lembrar dessa convenção aqui. Tá? Porque quando você tem... Aqui não dá, né? O 2 dividido por 3, né? Não dá uma divisão exata, né? Então, se não dá para dividir em minutos, converte para segundos, né? Aí vê o que dá para fazer. Tem casos aí em que você vai ter que... Não vou deixar para entrar isso nesse exemplo, se for o caso. Mas... Não entendi. Mas eu falo aqui, tem unidades menores do que os segundos também que a gente poderia considerar, entendeu? Mas não vem ao caso aqui. Pra gente até os segundos está ótimo. Tá? Entendi. Entendeu? Então, Mas, oi? eu tinha confundido, mas eu entendi agora. Não, normal, acontece, sem problemas. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida? Algum comentário? Sei lá, qualquer coisa. Não? Bom, beleza então, pessoal. Daqui a pouco eu coloco o vídeo da aula para vocês lá no grupo e também essas notas de aula em PDF lá para vocês tirarem notas, consultar caso queiram, caso precisam. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos e até a semana que vem. Não esqueçam, quem está com pendência lá, eu vou mandar mensagem lá no Classroom. E tentem corrigir o trabalho e enviar até amanhã às 18 horas, beleza? Então, até mais. Não precisa não. Eu vou... Como a nossa aula está à distância, tudo eu vou considerar que quem esteve presente é quem me enviou o trabalho, né? Da semana que vem, né? Claro. Aí na semana que vem eu atualizo certinho. Ok? Boa noite. Boa noite, então. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente vai ficando por aqui, né? E até semana que vem. Até mais, pessoal.